Mensagem número 81, prosseguindo, baseada numa passagem da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, onde ele diz: prossigo para o alvo. E Emmanuel comenta: encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós. Aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sentes por vezes que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso. Entretanto, não mais é verdade. Basta jornadeis corajosamente adiante e buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás, então, que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas, e que podes servir com mais entendimento às aspirações que te inspiram a marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Então vejam, pessoal, que inclusive aqui na conclusão da mensagem, Emmanuel já esclarece ainda mais o que é esse alvo do qual Paulo fala, prosseguindo para o alvo. Quer dizer, quem é que determina esse alvo, né? E aí Emmanuel já disse que são as próprias leis de Deus, ou seja, são as próprias leis da natureza, né? Se a gente lembrar do Livro dos Espíritos, onde estão elencadas as 10 leis morais, nós vamos ver que essas leis são aquelas que a gente tanto fala, né? É a lei de liberdade, a lei de amor, justiça e caridade, né? A lei do trabalho, a lei do progresso, né? E assim por diante, né? Então, são essas leis naturais que assinalam o nosso alvo, né? Qual é o alvo que nós buscamos? É o progresso através do trabalho, né? De modo a que, ao atingirmos a perfeição espiritual, né? Ao atingirmos a iluminação, possamos, então, expressar em plenitude o amor, né? A caridade, a justiça e a sabedoria. E é interessante a gente perceber que o contexto no qual está inserida essa frasezinha curta que Emmanuel usou aqui de Paulo na Epístola aos Filipenses, né? Emmanuel registrou aqui o versículo 14, mas eu fui atrás ali para ver o contexto e registrei aqui para a gente refletir sobre ele, desde o versículo 11 até esse versículo 14, onde Paulo diz: prossigo para o alvo. E vejam que interessante é a gente contextualizar essa frase, porque Paulo diz assim, para ver, no versículo 11, tá? Ele diz assim: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então vejam, que antes eu li aqui o versículo 11 e o 12, né? Então antes do versículo 14, a gente percebe que Paulo fala sobre de que maneira ele poderia chegar ao que ele chama aqui de a ressurreição dos mortos. O que é a ressurreição dos mortos? É o despertar espiritual, né? Ele está buscando o despertar espiritual pleno. E ele aqui nessa epístola, ele está refletindo com seus companheiros da comunidade dos filipenses qual é a maneira
de chegar a esse despertar espiritual, né? De que maneira ele poderia chegar a esse despertar espiritual? E logo em seguida, no versículo 12, ele diz assim, não que eu já tenha alcançado, ou seja, Paulo está consciente de que ele está trilhando o caminho, mas de que ele ainda não alcançou a perfeição, né? Então ele fala, não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito, mas aí ele vai falar, né, que ele prossegue para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Esse preso por Jesus Cristo, que ele quer dizer aqui, é o seguinte, inspirado por Jesus, inspirado pelo exemplo de Jesus, né? Porque quando ele se tornou cristão, né, ele abandonou toda a sua vida pregressa, né, toda a sua vida anterior para seguir a Jesus. E foi, inclusive, muito criticado e foi até abandonado por seus familiares, por seus amigos, né, por seus companheiros de religião judaica. Ele foi, assim, muito criticado, né? Foi totalmente abandonado. Por quê? Porque ele se entregou completamente ao cristianismo, que era muito mal visto, né? Naquele comecinho ainda, né? 3 anos depois da crucificação de Jesus, ainda era muito mal visto pelos praticantes da religião mosaica, né? Da qual ele era um praticante que depois se converteu ao cristianismo, né? E aí ele segue dizendo, né, no versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Aí é que vem a frase, prossigo para o alvo. Então, vejam, ele prossegue para o alvo como? Esquecendo-se das coisas que atrás ficam, percebem? Ele se desapegou do seu passado, né? Ele percebeu que a proposta cristã oferecia horizontes muito mais amplos do que aqueles que ele cultivava dentro da prática formal da religião mosaica. Então, ele, como a gente, inclusive, já comentou aqui, né? Ele, como uma pessoa muito determinada que era, ele simplesmente se esquece das coisas que ficaram para trás, ele não carrega esse peso, né? Ele renuncia a todo o seu passado para poder avançar para aquelas que, como ele mesmo diz, estão diante dele. Ou seja, ele quer avançar naquele caminho aberto por Jesus. E é aí que ele vai dizer, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Olha só, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. O que a gente pode entender por vocação de Deus? O pleno despertar de todas essas nossas qualidades sublimes que caracterizam o nosso espírito eterno, que é a compaixão, que é a bondade amorosa, que é a equanimidade e a alegria altruísta. Né? Paulo percebeu que essa vocação divina que reinava dentro dele poderia ser despertada se ele seguisse com determinação o caminho proposto por Jesus. E é dentro desse contexto que ele fala, prossigo para o alvo, né? Dentro aqui da epígrafe que Emmanuel nos propõe no início da sua mensagem. E aí, Emmanuel desenvolvendo isso, ele começa, percebam aqui, falando sobre as dificuldades que a gente enfrenta quando nós decidimos seguir um caminho de renovação completa da nossa forma de pensar, da nossa forma de ser e da nossa forma de nos comportarmos, né? Porque ele começa nos dizendo que logo no início dessa caminhada é possível que brote em nossos corações um sentimento de solidão, né? Ele aqui diz com toda clareza, né? Um sentimento de solidão que devido às circunstâncias que nos compelem a deixar o conhecido, né? Porque quando a gente resolve seguir um caminho espiritual, a gente está se propondo uma renovação plena, né? Da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, da nossa forma de falar. Então, isso pode gerar esse sentimento, essa nostalgia, né? Em relação àquele mundo anterior, àquela forma anterior à qual nós estávamos afeiçoados, né? E que agora nós estamos, de uma certa forma, deixando para trás para seguir um caminho que possa ampliar a nossa visão, né? Que é esse caminho do Evangelho, né? Esse caminho da verdade e da vida que Jesus nos propôs, né? E é por isso que Emmanuel, falando sobre esse sentimento inicial, né? Que a gente tem essa dificuldade inicial quando a gente está entrando por um caminho ainda novo para nós, né? Ele diz que nós temos uma sensação de que a existência desaba, porque, na verdade, é mais ou menos assim, né? Como se nós estivéssemos desconstruindo
tudo aquilo que construímos muitas vezes, não só nessa vida, mas em muitas outras vidas passadas, né? Marcas mentais que construímos, que nós começamos a perceber que não nos trazem a felicidade genuína, então nós começamos a fazer uma desconstrução disso, né? E isso dá uma sensação de que, de fato, o edifício de nossas construções mentais antigas, né, e ultrapassadas esteja desabando, né? E aí a gente estranha a ausência dessa, como chama Emmanuel aqui, dessa moldura familiar, né? A gente estava familiarizado com a outra forma de comportamento, né? E, inclusive, quando a gente começa a entrar num caminho espiritual como o caminho evangélico, muitas vezes as próprias pessoas que convivem conosco, às vezes, se afastam um pouco, nem podem até não se afastar fisicamente, mas se afastam, às vezes, mentalmente, né, assim, emocionalmente, porque elas não conseguem compreender muito bem, às vezes, aquela proposta, né, que nós estamos seguindo, como é o caso do Evangelho, que propõe muitas coisas que são muito diferentes daquilo que normalmente se faz no comportamento social comum, né, na forma ordinária de operação da mente, né? Então, Emmanuel começa a sua mensagem, né, o seu comentário sobre a afirmação de Paulo, prossigo para o alvo, nos falando sobre essa dificuldade inicial que pode acontecer e que é muito comum acontecer no início da caminhada de muitos praticantes, né? Esse sentimento de solidão e esse sentimento de desabamento, né? Ele, inclusive, menciona os corações amigos que muitas vezes nos abandonam, né, em relação ao nosso ideal, né? Muitas vezes a gente pode não ter ouvido, né, falando assim, nossa, mas o que né, que é isso? O que é essa prática espírita, né? Porque o espiritismo ainda não é uma religião majoritária, né, no nosso meio social, né, no nosso país, né? Então, às vezes, muitas pessoas têm uma ideia errada, né, do que seja a prática espírita, né, achando que a mediunidade é uma coisa do demônio, né, achando que nós estamos mexendo com algo que muitas vezes soa como bruxaria, né, tudo isso devido a um mau entendimento. E aí nós nos sentimos muitas vezes também, além daquela sensação de solidão e desabamento, às vezes nos sentimos abandonados, né, por aqueles que não conseguem nos compreender, né? Ou então, como ele diz aqui mesmo, né, a própria morte ceifa muitos companheiros que às vezes até partilhavam dos nossos ideais, mas que partem mais cedo do que nós para a vida espiritual através da desencarnação, né? Só que aí, na sequência da mensagem, aí Emmanuel vai, vamos dizer assim, construir o parágrafo aqui da virada, né, quando ele diz assim, sentes por vezes que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso, entretanto não é verdade. Esse parágrafo é interessante, porque aí ele está dizendo, isso não é verdade, isso é apenas um sentimento inicial de quem está abandonando aquilo que lhe era familiar, né, para tentar cultivar algo que lhe parece mais profundo, mais amplo e espiritualmente mais genuíno, né? Então ele diz que, embora num princípio de caminhada, né, a gente abandonar o conhecido possa parecer que nós estamos abandonando algo que é mais valioso, com o tempo nós vamos percebendo que não é assim, nós vamos percebendo que a prática espiritual, ela, na verdade, ela nem abandona o passado, porque a prática espiritual, o que ela faz é a gente imaginar isso aqui, né? Por exemplo, nós estamos nesse mundo aqui, ó, representado aqui pela essa dimensão aqui das minhas mãos, né? E o que nós fazemos? Nós ampliamos, abrimos, ó. E ao ampliarmos a consciência, isso que estava aqui continua aqui, só que ressignificado, porque ele não era tão grande quanto parecia. Porque quando nós estávamos nesse mundo desse tamanho aqui, né, parecia que esse mundo era tudo. E aí nós percebemos que há muito mais para além dele, né? Por isso que os ensinamentos espirituais falam sobre transcendência. O que é transcender? Ir além, ó. Estamos indo além. Então, nós não jogamos fora o que nós tínhamos antes, mas nós apenas fomos além daquilo e percebemos que a vida é muito mais ampla, né? É muito mais ilimitada do que nós imaginávamos, né? Ela não tem aqueles limites que nós pensávamos inicialmente, né? Ela, na verdade, ela é infinita, né? Ela é ilimitada, e isso também é o que vai nos empolgando no caminho espiritual, né? Perceber essa liberdade total da ausência de limites para o nosso potencial,
né? Nosso potencial ele pode se desenvolver ao infinito, né? E é aí que vai começando, então, essa grande jornada, né? Da qual Emmanuel vai falando na sequência da mensagem, né? Quando ele diz que o importante para nós superarmos essas dificuldades iniciais, né, desses sentimentos de solidão, desabamento e abandono, é nós seguirmos corajosamente adiante. Ele fala isso aqui literalmente, né, na sua mensagem, né? Buscando nos expressar nessas novas formas. Que novas formas são essas que nos propõe o Evangelho? A forma compassiva, a forma amorosa, a forma generosa, a forma paciente, né, que se contrapõe a outra forma, né, anterior, que seria a forma da impaciência, né, a forma do egoísmo, né, a forma, muitas vezes, daqueles males todos que Emmanuel enumerou na nossa mensagem da semana passada, lembram? Naquela mensagem Olhos, né, que ele enumerou a malícia, né, a crueldade e assim por diante. Então, a gente percebe que quando nós vamos avançando corajosamente no caminho, né, nós vamos percebendo que existem novas formas de expressão, né, e, concomitantemente, a gente reconhece que esse trabalho amoroso é muito mais belo, né, do que todas aquelas práticas que muitas vezes nós tínhamos antes de adentrarmos nesse caminho espiritual que nos propomos ao praticar o Evangelho, né? E aí Emmanuel segue dizendo que nessa viagem a gente vai adicionando sempre novas parcelas de alegria à felicidade dos que nós mais amamos. Olha que interessante, né? Muitas vezes aqueles que nós mais amamos, eles, num primeiro momento, ou até num segundo e terceiro momento, podem até não nos compreender, mas a nossa prática vai acabar emanando uma energia que vai beneficiá-los, né? E vai trazer essa alegria e essa felicidade de que fala Emmanuel, ainda que de forma silenciosa, né? Ainda que de uma forma simplesmente que se transmite através do próprio magnetismo, né, do praticante que vem se exercitando nos ensinamentos espirituais, né? E Emmanuel ainda diz que com essa nossa evolução espiritual, né, nós vamos podendo servir com mais entendimento, né, a todos aqueles que nos inspiram a marcha. Então, vocês percebem que aquele princípio que a gente sempre fala aqui da inseparatividade, né? Não tem como nós nos beneficiarmos sem beneficiarmos também aqueles que conosco convivem, né? E não tem como nós evoluirmos no caminho espiritual se não for também compartilhando o nosso aprendizado com todos aqueles que nós pudermos beneficiar, né? Então, esse é o princípio da inseparatividade, né? Está tudo conectado, tudo e todos estão conectados inseparavelmente, né? E aí, por fim, Emmanuel, quando conclui aqui a sua mensagem, ele o faz nos mostrando que nós não devemos temer essa renovação. Por quê? Porque ele mostra que na nossa própria vida comum, né, várias das identidades que nós criamos, elas se desenvolveram e elas morreram. Porque olha o que ele diz no último parágrafo. O menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senectude, que é a velhice, né? E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual, né? Ou seja, ao longo da nossa vida, nós passamos por várias transformações que são verdadeiras mortes, né? Mortes daquilo que ficou para trás e nascimento de uma nova perspectiva que se abre para nós, né? Ou seja, à medida em que nós passamos da infância para a mocidade, da mocidade para a madureza, e da madureza para a velhice, e da velhice para o mundo espiritual, essas passagens, elas, ao mesmo tempo em que promovem a morte do que veio antes, vamos dizer, o fim do que veio antes, promovem também a abertura de novos horizontes. Inclusive, a morte física, né, como ele diz aqui, né, que é quando a gente deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual, e ele complementa, não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Essa é a grande beleza dessa mensagem, né? Ou seja, mesmo a própria morte física, né, que ainda é para nós um momento de muita dificuldade,
de muita tristeza, muitas vezes, de muito luto, né? Mesmo essa morte física, ela abre grandes horizontes de desenvolvimento, porque ela nos transporta de volta à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, onde nós sabemos, inclusive pela literatura espírita, que vamos encontrar muitas e muitas oportunidades de crescimento, né? Há um livro de André Luiz, cujo título é muito significativo a esse respeito, não sei se vocês já leram. O título é exatamente E a Vida Continua, né? Ou seja, a vida, a morte, ela não é o oposto de vida, né? Porque a morte, ela não encerra a vida, a morte é o oposto de nascimento. Por quê? Porque pelo nascimento nós entramos na vida física e pela morte nós saímos da vida física. Mas a vida em si segue. No plano espiritual ou no plano físico, a vida ela é eterna. A vida ela é permanente, né? O espírito sobrevive à morte. Então aqui eu creio que está o grande gancho dessa mensagem de Emmanuel, né? Que é prosseguindo, né? Ou seja, nós estamos sempre vivos e, portanto, sempre com oportunidades disponíveis para prosseguirmos em direção ao alvo, né? O que é preciso para que a gente não deixe de prosseguir para o alvo? É que nós mantenhamos uma determinação, que nós mantenhamos uma constância, né? Que nós mantenhamos uma regularidade, uma perseverança de nunca abandonar a posição correta. Qual é a posição correta? A posição de um eterno aprendiz, né? Temos que estar sempre de coração aberto, né? Corações e mentes, né? Abertos para o aprendizado, né? Para a assimilação dos ensinamentos de maneira profunda, de maneira intensa e de maneira concreta, né? De uma maneira que, de fato, eles se reflitam numa mudança da nossa forma de pensar, numa mudança da nossa forma de falar e numa mudança da nossa forma de agir.